Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Queridos, abram as suas Bíblias, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. É o texto que nós vamos meditar nesta noite. E o verso de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 17. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do nosso pastor, toda a diretoria, homens de Deus, que tem nos dado essa oportunidade de poder contribuir com uma palavra nesta noite. Quero pedir a compreensão de toda a igreja, porque a minha voz, estou melhorando agora, peguei um resfriado muito forte, mas isso não vai ser um impeditivo de nós hoje aqui ouvirmos a voz do nosso Deus. Nós louvamos a Deus, adoramos o seu nome, mas eu gostaria de saber se ainda há um pouco de energia para ouvir a palavra de Deus. Seu coração ainda está aberto para ouvir a voz de Deus? Saiba que Deus falará conosco nesta noite. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e verso de número 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amados, este texto que está localizado no 5º livro do Novo Testamento, a saber, aquilo que nós chamamos de Atos dos Apóstolos, na verdade, o que está dentro deste livro não são atos que foram executados explicitamente pelos apóstolos, mas pelo Espírito Santo de Deus. É interessante saber o plano de fundo dessa história, porque Deus escolheu um homem improvável para que fosse o escritor deste livro, a qual para nós é muito importante para compreendermos a história pentecostal e a obra de Deus dentro dos dons espirituais. A Bíblia está falando de um contexto que é muito conhecido por nós. Lucas é o escritor deste texto. Lucas não teve apenas o privilégio de escrever o livro de Atos dos Apóstolos. Sabemos que ele também é o escritor do Evangelho que carrega o seu nome. Tanto o livro de Atos como o Evangelho que carrega o seu nome, livros importantes, cada um deles carrega uma mensagem, mas o que importa é o que ele está tentando transmitir. Como por exemplo, se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, você vai ver Lucas falando única e exclusivamente a respeito de Cristo. Ele vai falar do seu nascimento, vai falar dos primeiros apóstolos que foram chamados por ele, vai falar dos milagres que Jesus fez, das curas que Jesus executou, porque a finalidade, o propósito de Lucas é falar a respeito de Jesus Cristo. E tanto o livro de Lucas como o de Atos foram escritos para Teófilo, mas é interessante que quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós não encontramos o foco de Lucas falar a respeito de Jesus, apesar de ser importante, mas ele está falando a respeito do seu sucessor, o Espírito Santo, aquele que foi enviado para consolar, aquele que foi enviado para ajudar, aquele que foi enviado para capacitar a igreja para fazer a obra missionária. Quando eu vejo a biografia deste homem, eu confesso a todos vocês que eu me admiro, porque Lucas, na verdade, não era alguém que cresceu dentro de um contexto judaico. Todos os escritores do Novo Testamento, eles cresceram dentro de um contexto judaico, como por exemplo, no seu 8º dia de vida, eles eram por tradição circuncidados e também por mandamento de Deus, pela aliança que Deus fez com os patriarcas. Outros sim, quando a criança judia estava perto de completar 12 anos de idade, eu digo homem,
eles participavam de uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, a qual a criança passava a ser responsáveis pelos seus próprios atos e também escolhia a sua profissão. Todos os escritores do Novo Testamento passaram por este plano cultural, este plano de fundo cultural. Mas Lucas, ele era grego, era alguém que não cresceu na escola judaica, era alguém que os seus pais não ensinou a respeito daquilo que para os judeus é a maior representação da palavra de Deus, a Torá. Mas até aqui eu vejo uma manifestação de graça na vida de Lucas, porque para os judeus, um grego jamais poderia escrever nada para Deus. Para os judeus religiosos, um grego jamais poderia fazer algo para Deus. Mas quando Deus tem um propósito na vida do homem, a grande maioria pode não concordar, a grande maioria pode não dar o seu ok. Quando Deus escolhe, Deus usa para a glória do seu poderoso nome. Lucas não é apenas um escritor comum, na verdade, companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, e é também citado em Colossenses por Paulo como um médico amado. Lucas teve o privilégio de entrar nas universidades da Grécia de medicina e se formar, e isso traz um peso completamente diferente àquilo que é escrito, porque Lucas é o único escritor dos evangelhos que, quando fala a respeito da crucificação de Jesus Cristo, detalha o seu sofrimento. Lucas é o único que escreveu que enquanto Jesus estava no Getsemane, através de toda a agonia em que Cristo estava sofrendo, ele suou grandes gotas de sangue, o que a medicina chama de hematidrose. E eu lhe faço uma pergunta: por que os outros escritores não escreveram sobre isso? Logicamente, porque eles não tinham essa alçada, essa capacidade intelectual. Lucas, além de ser um médico extraordinário, para você entender, a sua biografia me admira, porque Lucas é detalhista. Como por exemplo, se você abrir o livro de Atos, você vai ver que Lucas, apesar de ser um escritor detalhista, ele é um historiador. Ele, por exemplo, escreve dentro deste livro cerca de 32 países diferentes, 54 cidades, 9 ilhas no Mediterrâneo. E o que mais me admira é a sua memória: 95 nomes de pessoas diferentes, fora os cargos do governo preciso. Deus está escolhendo alguém que foi capacitado para isso. Nós temos uma frase que nós falamos, que quando Deus quer escolher alguém, Ele capacita, e isso é uma grande verdade. Mas Deus também tem os seus escolhidos que são capacitados intelectualmente. Deus não quer usar apenas aquele que não é capacitado, Deus quer usar os capacitados também. Deus quer profetas no meio dos hospitais, Deus quer profetas no meio dos tribunais, Deus quer profetas no ramo da música, Deus quer profetas em qualquer lugar do mundo, para que o seu nome seja glorificado. Quantos estão entendendo? Digam amém. O contexto de Atos, capítulo de número 2, está justamente ligado a uma festa que acontecia em Jerusalém anualmente. Todos nós sabemos que acontecia cerca de 3 festas anuais em Jerusalém, em que todo judeu de qualquer parte do mundo tinha que participar. A primeira festa é chamada pelos judeus de Pessah, que traduzido para nós é Páscoa, a qual traz um outro significado da Páscoa. Hoje, a Páscoa significa muitas coisas para as pessoas aí fora. A Páscoa significa chocolate, a Páscoa significa coelhinho da Páscoa, mas para um judeu, a Páscoa significa a celebração de quando Deus tirou o povo da terra do Egito e os trouxe de lá. Então, apesar de ter passado tantos anos, eles celebravam um dia do ano para lembrar de quando Deus os tirou da terra do Egito, de quando Deus os tirou debaixo do sofrimento. Hoje
nós não comemoramos a vitória que Moisés fez o povo viver através da ordem de Deus. A Páscoa para nós significa Jesus Cristo de Nazaré. E se você crê assim, levante a sua mão e dê glórias a Deus. A segunda festa que acontecia é chamada pelos judeus de Shavuot, o que na verdade nós conhecemos como Pentecostes. Todavia, Pentecostes é uma palavra grega que significa 50º. Na verdade, Shavuot para um judeu significa colheita. 50 dias depois da festa da Páscoa, vinha essa festa da colheita. Era quando todos eles se reuniam em celebração a Deus para agradecer ao Senhor pelos frutos que foram colhidos ao decorrer do ano. Queridos, todos nós sabemos que eles viviam de colheita. Muitos deles tinham controle de suas finanças. Por quê? Porque eles plantavam e eles colhiam. Mas mesmo tendo o controle financeiro, mesmo tendo o controle da sua vida em dinheiro, a Bíblia diz que eles celebravam a Deus. E isso é muito importante e é uma lição que nós tiramos para a nossa vida. Porque muitas vezes, por Deus nos fazer pessoas abastadas, nós esquecemos de agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito em nossa vida. Eles, mesmo tendo tudo, davam glória a Deus. Mesmo tendo dinheiro, davam glória a Deus. Mesmo tendo conforto, davam glória a Deus. Mesmo tendo saúde, davam glória a Deus. Mesmo não padecendo por tantas necessidades, davam glória a Deus. E eu quero fazer você pensar e te perguntar: o que tem tirado a glória de Deus em sua vida? Será que é o seu conforto? Será que é a sua casa? Será que é o seu dinheiro? Será que é a sua condição? Será que é o carro que Deus te deu? Pelo contrário, se Deus te fez viver, se Deus te deu condição, é aí que você tem que olhar para cima e dizer: se eu tenho um bom emprego, foi Deus quem me deu. Se eu tenho uma boa casa, foi Deus quem me deu. Se eu tenho um bom carro, foi Deus quem me deu. Se a minha família é bem sucedida, é porque a glória é de Deus. Quem tem glórias a Deus nessa noite? Nós estamos falando de um Deus que merece ser glorificado nas nossas vitórias, mas também merece ser glorificado nas nossas derrotas. Nós só costumamos louvar a Deus quando Deus abre uma porta, quando Deus faz algo sobrenatural, quando Deus me traz benefícios. Mas Deus também quer ser glorificado pela prova que você está passando. Glorifique a Deus pela sua prova, glorifique a Deus pela sua enfermidade, glorifique a Deus pela sua escassez, glorifique a Deus pelas suas debilidades, porque Deus merece ser glorificado em todas as coisas que nós passamos. A terceira festa que acontecia em Israel é chamada de Sucote, festa dos tabernáculos. Isso aqui todos nós sabemos. A Bíblia diz que quando eles se reuniam em Jerusalém para louvar esta festa dos tabernáculos, eles faziam um jejum em que todos nós fugimos de fazer. E não é o jejum de comida e de bebida, é o jejum da vaidade, é o jejum de sair da zona do conforto. Por 7 dias eles iam para o meio do mato, pegavam gravetos, faziam dos gravetos como se fossem tendas, e durante 7 dias ficavam comendo pães azíssimos, como se estivesse dizendo: nós estamos celebrando a Deus pelo cuidado que Deus teve conosco no deserto. Olha a mente do israelita. Eles deixavam a sua casa, iam para o meio do mato para poder viver em condição desfavorável, como se estivesse dizendo a Deus: eu lembro de quando Deus cuidou de nós no deserto. Todo dia em que eles faziam isso, dos 7 eles lembravam: enquanto eu estava no deserto, Deus não deixou faltar água, saiu água da rocha.
enquanto eu estava no deserto, Deus não deixou eu padecer de fome. Deus abriu o céu e mandou cordonizes, mandou carne, e nós não padecemos de fome. Quando eu estava no deserto, Deus mandou maná, e esse maná tinha substância suficiente para nos trazer vigor e para nos trazer saúde. Só que a bênção de Deus sobre a nossa vida, ela está estabelecida sobre a fé que nós temos nele. Porque Deus mandou o maná para o povo, Deus mandou o alimento para o povo, só que era alimento diário, era provisão diária. Deus mandou o maná hoje. Eles não podiam ter um pensamento economista de guardar para amanhã, mas alguém fez. A Bíblia diz que ele guardou para amanhã, e no outro dia Deus permitiu que apodrecesse. Parece que há uma resposta de Deus para alguém que não tem fé suficiente por 2 dias. Eu quero lhe dizer nessa noite que nós temos que ter fé para crer que vai cair maná hoje, mas amanhã também cai, depois de amanhã também cai, semana que vem também cai. Quem vive pela fé não guarda para amanhã, porque guardar para amanhã é ofender o Deus Todo-Poderoso. Deus é poderoso para te dar hoje, mas tenha fé que daqui a um mês, que daqui a um ano, Ele não vai deixar faltar nada, nem para você e nem para sua família. Eu no seu lugar melhorava o glória a Deus, porque foi dito aqui: se o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele não deixa faltar, Ele manda provisão, Ele abre porta onde não tem porta, porque Ele é poderoso para fazer isso. Tem fé para crer que vai cair hoje. Isso aqui, escute o que eu quero lhe dizer. Isso aqui tem direção de Deus. Isso aqui não é para mexer com a sua emoção. Tem direção de Deus. Tem fé, vai cair hoje, mas amanhã Deus vai mandar de novo. Amanhã vai cair, não se desespera, porque quando Deus faz esta prova de fé, tem gente que quer pegar 2, quer pegar 3, vai prodecer. É melhor confiar. Pega a medida de hoje. Deus vai mandar hoje, mas manda amanhã. E eu digo mais, isso aqui é para quem tem fé, é uma palavra profética. Hoje cai pão, mas amanhã cai carne. Hoje cai pão, mas amanhã a providência será maior da parte do Deus Todo-Poderoso. Se você crê, glorifique ao Senhor, exalte ao nome desse Deus. Ficaram 40 anos no deserto, e a Bíblia diz que em 40 anos Deus supriu a necessidade. Eu não quero teologizar, trazer a substância da pólvora. Eu também não tenho essa resposta, porque eu só posso dizer o que a Bíblia diz. Mas se eles ficaram 40 anos no deserto, da onde que veio a roupa desse povo, irmão? Porque no deserto não dá para fazer compra. No deserto não tem como você ir lá e gastar e parcelar. No deserto é terra árida, é lugar de extremo. De dia é muito quente, de noite é muito frio, mas até nisso Deus cuida, porque aquele que tem fé e confia no Senhor Todo-Poderoso, o sol não queima a cabeça e o frio não lhe faz descer, porque Deus manda nuvem e Deus manda coluna de fogo. Mas espera aí, e a roupa desse povo? Cresceu conforme o corpo? Como é que aconteceu? Eu não sei te dizer, porque a Bíblia não afirma, mas uma coisa é fato: algo sobrenatural Deus fez no deserto. Algo sobrenatural Deus fez no deserto. Deserto não é habitação, deserto é lugar de passagem. Vou profetizar: no lugar da passagem do teu deserto, Deus vai fazer algo sobrenatural. Se você puder, diga para esse crente que está do seu lado, diga assim: é no teu deserto que Deus vai fazer o sobrenatural. Não precisa chegar na terra prometida, não precisa chegar em Canaã. É no meio do deserto que Deus opera, é no meio do deserto que Deus age, é no meio do deserto que Deus muda, é no meio do deserto que Deus transforma, é no meio do ah não, mas eu tenho que chegar em Canaã. Quando Deus quer, o
deserto se torna uma passarela para a promessa que Deus te fez. Lá vai. Esse deserto aí que você está passando não vai te matar não, não vai. Se foi Deus quem te colocou nele, você não vai padecer. Deus abre porta, Deus faz, Deus opera, porque Ele é poderoso, Ele é fiel. Escute, essas 3 festas anuais que aconteciam, todo o judeu tinha que ir para essas festas, independente de onde ele morasse. Se ele morasse no Egito, ele tinha que comprar uma passagem e ir para essas festas. E aqueles que não têm dinheiro de comprar uma passagem e ir para Jerusalém para poder participar das festas, como por exemplo o Pentecostes ou a festa da colheita, se um judeu não tivesse dinheiro, eles adoravam aquilo que eles chamam da adoração da diáspora. A diáspora funcionava assim: se um judeu não tem dinheiro de comprar uma passagem, de comprar o bilhete e pegar o trem que vai para lá, eles adoravam na sua cidade. Só que tem um detalhe interessante: se em Jerusalém a festa durasse um dia, na diáspora eles adoravam em sua cidade 2 dias, como se estivesse dizendo: eu não pude ir, mas eu adoro em dobro. Eles não iam, mas não deixavam de adorar. Fala para alguém: não pode faltar adoração. Não pode faltar a adoração. Não pode faltar a adoração da igreja. Não pode faltar a adoração do corpo de obreiros. Não pode faltar a adoração. O céu se move através da adoração. O contexto do capítulo 2, todos nós sabemos, é a festa de Pentecostes. Nós sabemos o que acontece. O Espírito de Deus desce lá, enquanto os homens que estavam visitando a cidade escutam o povo falar em línguas, eles acusam, dizendo que aquilo ali, eles estavam cheios de mosto. Olhe para cá. Você acha que essa chocarrice, que essas brincadeiras que estão fazendo na internet, com língua estranha, com mistério, com tudo que acontece do manifestar do Espírito de Deus na igreja, é de hoje? Não é não. Pedro teve que enfrentar esse tipo de gente, porque enquanto o Espírito está descendo no cenáculo, alguém está olhando e está dizendo assim: está cheio de mosto, está bêbado. E por que isso é importante dizer? É importante dizer porque há pessoas que já estão deixando de dar vazão ao Espírito de Deus, porque alguém vai olhar, porque alguém vai comentar, porque alguém vai dizer, porque alguém vai tirar sarro. Meu irmão, o que você recebeu veio do Espírito, é uma promessa de Jesus Cristo. O que a igreja recebeu é uma promessa de Jesus. A sua língua estranha é uma promessa de Jesus, é um dom que você tem. Então não deixe de falar em línguas, não deixe de permitir o Espírito de Deus te encher, porque alguém vai falar alguma coisa, porque alguém vai filmar alguma coisa. Que filme! Quem estamos sentindo somos nós. O poder do Espírito de Deus. O Evangelho para alguém é loucura, mas para a igreja do Senhor é poder de Deus, para ganhar vidas, para converter os pecadores. Eles já enfrentavam isso naquela época. Segundo a Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que Pedro se levanta no meio desses comentários e traz uma palavra para eles, dizendo: isso aqui que está acontecendo, meu irmão, não tem ninguém bêbado aqui, é muito cedo, ninguém está cheio de mosto. Então o que é isso, Pedro? Aí ele recita a profecia de Joel, dizendo: e nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão. Olha a profecia: quando o Espírito descer, os jovens terão visões. Todos nós sabemos que pela pouca experiência do jovem, se tem uma coisa que ele não tem, é visão. Quem tem visão é quem tem experiência. E aqui o texto diz: e os velhos sonharão
sonho. Se tem uma coisa, com todo respeito, que alguém mais experiente não tem, é sonho. Porque na maioria das vezes já realizou-se todos os seus sonhos. Mas quando o Espírito desce, a Bíblia diz que quem não tem visão, ganha visão. Que quem não sonha mais, volta a sonhar. Fala para alguém, quem faz isso é só o Espírito de Deus. O mesmo Espírito que dá visão ao inexperiente é o mesmo Espírito que dá cálcio aos ossos dos mais experientes. É o mesmo Espírito que dá saúde aos mais velhos. É o mesmo Espírito que pega Abraão com a idade que tem e faz uma promessa para ele. Eu quero lhe dizer uma coisa: você não é tão novo para que Deus não possa te usar, mas você também não é tão velho para que Deus ainda não te use. Deus quer usar o novo, Deus quer usar o velho para a glória do seu nome. Quantos querem ser usados por Deus? Levante a mão e dê glórias ao seu nome. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2 e verso de número 17. Atos capítulo 2 e verso de número 17, para analisarmos esse versículo, fazer uma exegese do texto e a gente termina. Diz a Bíblia: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Diga assim comigo: derramarei. A palavra derramarei no original, ela se pronuncia ekel. Ekel vai muito além de derramar. Na verdade significa despejar, distribuir amplamente. Tem uma grande diferença em derramar e despejar. Distribuir amplamente. Nós não estamos falando de líquido, nós estamos falando do Espírito de Deus. O que o profeta está dizendo e o que Pedro está recitando é que nos últimos dias, diz Deus, do meu espírito, eu não vou gotejar dele sobre a igreja, eu não vou gotejar dele sobre os jovens, eu não vou pingá-lo sobre o corpo de obreiros, não. Então o que você vai fazer? Eu vou distribuir amplamente sobre eles, eu vou despejar sobre eles. Porque quando a igreja, quando o crente recebe o Espírito de Deus, Deus nunca dá um terço, Deus despeja. Será que isso ainda acontece hoje? Será que as pessoas ainda dão essa vazão ao Espírito de Deus? Eu fui batizado com o Espírito Santo, e quando fui batizado com o Espírito Santo, tinha que fazer um círculo em volta de mim, porque o que Deus derramou sobre mim não foi gotas de unção e nem gotas do Espírito. Ele despejou a unção do Espírito, e eu tenho certeza que fez com você também. É que a caminhada vai te tirando a sensibilidade, mas se tem alguém que foi alcançado por esse Espírito, diga glória. Deixa ele te tomar, deixa ele te renovar, deixa ele te encher. Derramarei sobre, diga comigo, sobre. A palavra sobre no original é epi, e significa aquilo que vem de cima. Nem precisa ir para o original. Sobre, língua portuguesa, cima, sob, por baixo. O que ele está dizendo é: nos últimos dias acontecerá que eu vou despejar do meu espírito, não vou gotejar, eu vou despejar do meu espírito por cima de toda a carne. Nós somos pentecostais, e se tem uma coisa que nós falamos é: quando o Espírito vier e encher a igreja, a tampa da chaleira vai voar. Não é verdade? A gente fala: a tampa da chaleira vai voar. Mas nesse texto não tem como a tampa da chaleira voar, porque a unção vem de cima. Então não é a tampa da chaleira que voa, é o fundo do vaso.
Dá uma olhadinha para esse crente e fala para ele assim: tem unção de Deus que vai cair por cima de você. Por cima de você. Hoje a tampa da chaleira não vai voar não. Hoje a unção de Deus vai cair sobre a tua cabeça, vai cair sobre a tua família, vai cair sobre a tua casa. E não vai ser gotas, Deus vai despejar sobre a sua vida. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito, letra maiúscula, Espírito Santo, eu vou despejar, distribuir amplamente, por cima de toda, diga comigo, toda. A palavra toda no original é paz. Qualquer um, qualquer pessoa. Isso aqui é importantíssimo, porque um crente convertido na presença de Deus, não importa para Deus a sua classe social, não importa para Deus a sua cor de pele, não importa para Deus a sua árvore genealógica, não importa para Deus a sua casa, as suas condições financeiras. Para Deus não importa. O que o texto está dizendo aqui é que sobre toda, qualquer pessoa, quando o Espírito Santo vem, como nós conversamos aqui, cadê o varão? Quando o Espírito Santo vem, ele enche o engenheiro, mas ele enche também aquele que faz serviços informais. Quando o Espírito Santo vem, ele enche quem tem dinheiro, ele enche quem é pobre. Quando o Espírito Santo vem, ele enche quem é abastado, ele enche quem sofre necessidade. Quando o Espírito Santo vem, ele enche quem é branco, ele enche quem é pardo, ele enche quem é negro. Quando o Espírito Santo vem, ele enche quem tem uma casa bem localizada, lá no melhor bairro, mas ele também entra no meio das favelas, dos subúrbios, dos valados, e enche de poder naquele lugar. Quando o Espírito Santo vem, ele enche o pedreiro, ele enche aquela que é dona de lar, ele enche quem tem faculdade. O que eu quero te dizer é que quando o Espírito vem, ele não quer saber de nada disso. Ele está procurando um coração contrito. Aonde tiver alguém que quer receber o Espírito de Deus, ele te enche, ele te renova, ele te toma para a sua glória. Mas para que Deus vai me encher? Para que Deus vai me dar língua? Para eu saltar num pé só? Para eu correr na igreja? Para eu virar meme na internet? Não! A intenção de Deus é encher a igreja do Espírito para proclamar o Evangelho de Jesus. E proclamar com poder. Fala para alguém, é com poder. Tem diferença? Tem. Coloca para você ver uma oportunidade para proclamar o Evangelho de alguém que é batizado com o Espírito Santo e de alguém que não é. Você vai ver que quem é batizado tem uma autoridade que não é dele, tem um poder que não é dele, usa palavras que não vêm dele. É para isso que Deus quer encher a igreja. Deus quer encher a igreja para pregar o Evangelho de Jesus, para pisar sobre serpentes e escorpiões e não lhes fazer dano algum. Vamos para o texto. E nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito, Espírito Santo, derramarei por cima de qualquer pessoa toda a carne, e os vossos filhos, eu finalizo, diga comigo, filhos. Uma vez mais, filhos. A palavra filhos no original é ruiós, e ruiós na verdade é todo aquele que descende de você. São filhos? São, mas todos que descendem de você e todos que dependem de você. Pega essa palavra aqui. Espera aí, se não é apenas filhos, é todo aquele que descende e todo aquele que depende de mim. Eu preciso interpretar o texto. O que ele está dizendo é: nos últimos dias, diz Deus, que do meu Espírito, Espírito Santo, eu vou despejar por cima de qualquer carne, qualquer pessoa. E eu tenho mais a dizer: esse Espírito não vai ficar retido em mim. Não vai? Então para onde que vai? Vai pegar filho, vai pegar parente, vai pegar quem descende. Isso aqui é profético, não sei se tem alguém para crer, mas lá vai. Quando o Espírito de Deus começar uma obra, essa obra não vai parar em você, não vai
vai parar sobre a sua vida. Essa unção que desce de cima vai pegar alguém de sua casa, vai pegar vizinho seu. Isso aqui é profético, porque eu conheço casas, e a minha é uma delas, em que não havia um crente sequer, não tinha ninguém que professava Jesus, mas Jesus fez comigo, como também fez com muitas pessoas aí, o que fez com o carcereiro. Como eu vou salvar-me, eu e a minha... Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo você e a sua casa. Levante a mão que eu profetizo em nome de Jesus. A unção que cai sobre você hoje aqui não vai parar em você, vai alcançar alguém da tua família, vai alcançar um filho rebelde, vai alcançar um pai que não serve a Deus, vai alcançar uma mãe que não conhece Jesus. Deus quer concluir a obra, não só em você, mas quer também fazer através de você. A salvação de Deus hoje aqui, a poder de Deus aqui, a movimentado o Espírito de Deus aqui. Só aqueles que receberam o poder de Deus adorem ao nome do Senhor. O que Pedro está dizendo é que a unção que vai ser despejada por cima de qualquer pessoa não vai parar nela, vai alcançar todos aqueles que descendem de mim. Só que tem um detalhe: todos os que receberam foram os que ficaram, os que permaneceram, os que perseveraram, os que não desistiram, os que não se dobraram, os que não pararam no meio da caminhada. Porque a Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, que eram aproximadamente quase 500 irmãos que estavam recebendo a ordenança de Jesus, que o Espírito de Deus desceria. Mas quando o Espírito de Deus veio, quando o cumprimento da promessa aconteceu, tinham apenas 120 lá. Muitos ouviram, mas só 120 obedeceram. Muitos ouviram, mas só 120 perseveraram. Muitos ouviram, mas só 120 não desistiram. Muitos ouviram, mas só 120 não se... Percebeu que Deus nunca está próximo da grande maioria, é sempre a minoria. 120 recebe poder. Aí olharam para Judá, todos se dobrando diante da estátua de Nabucodonosor, mas a maioria se dobrou. Teve 3 que ficou de pé, e Deus deu livramento para eles. Deus deu livramento para eles. Deus deu livramento para eles. O que eu estou tentando te dizer é que 120 permaneceram. Só recebe do Espírito, só recebe da promessa quem obedece. E obedece o que? A ordem de Jesus. Porque quem mandou eles ficarem em Jerusalém foi quem? Foi Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu finalizo aqui, mas eu quero lhe dizer uma coisa: eles poderiam se apegar a qualquer outra coisa, igual o século que nós vivemos, que se apegam a milagres, que se apegam a profetas, que se apegam a dons, a manifestação de dons. Nós não devemos se apegar a isso. Nós temos que se apegar à palavra que Jesus revelou para nós. A palavra que Jesus revelou para eles foi essa: ficai em Jerusalém. Foi isso que segurou eles lá. Foi isso que não tirou eles de lá. Eu sei que essa palavra aqui é uma palavra que talvez não dê like, é uma palavra que talvez não repercuta, mas a grande verdade é: só tem uma coisa que fica aos pés dos 120 em Jerusalém, é a palavra que saiu da boca de Jesus. Nada substitui a palavra que saiu da boca de Jesus. Só que tem um grande desafio, porque eles chegaram lá em uma quantidade muito maior, não era só 120. Então, além de se apegar à palavra de Jesus, além de ter que guardar a palavra de Jesus, além de não ter que sair de Jerusalém, eles tiveram que enfrentar os covardes que fizeram a mala e foram embora. E é aqui que Jesus quer falar contigo, porque uma coisa é eu guardar a palavra, enquanto só tem as pessoas ao meu redor que guardam a palavra. Eu quero ver ser fiel quando a grande maioria olhar e dizer assim: que promessa que nada, que Jesus que nada,
que descer do Espírito que nada. Eles tiveram que ver a grande maioria pegar a mala e abandonar, pegar as suas coisas e entrar em apostasia. Mas Deus está à procura daqueles que estão vendo a grande maioria indo por um caminho e dizendo: eu estou apegado à palavra que saiu da boca de Jesus. O que vai te sustentar a não sair da posição em Jerusalém que Deus te deu é a palavra de Jesus. Diga para alguém: não deixe o desânimo de ninguém te desanimar. Não deixa a falta de fé de ninguém tirar a sua fé. Não deixa a incredulidade de ninguém tirar a sua fé. Nós estamos vivendo em um tempo em que tem mais coveiro do que aqueles que ressuscitam. É pessoa que olha e diz: que promessa, que nada, que nada, abandone isso aí, deixe isso para lá. Tem poucas pessoas que vão te apoiar. Isso é uma grande verdade, não tem problema, porque se você estiver apegado a isso aqui, pode a grande multidão te olhar e dizer: a tua família vai ficar estagnada, a sua vida vai ficar estagnada, o seu ministério vai ficar estagnado. Mas se saiu da boca de Jesus, todas as palavras contrárias caem por terra, porque o que vale é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus que despedaça a penha. Posso pedir para se colocar de pé? Fique de pé, por gentileza. Aleluias. Qual é a síntese para quem não abandona ver o sobrenatural de Deus? Para quem não permite-se a incredulidade de alguém abalar a sua fé, vê o cuidado de Deus, vê Deus mandar a providência, vê Deus abrir as portas. Eu quero orar para que Deus fortaleça a tua fé. O trabalhar do Espírito hoje aqui é esse. Deus quer fazer alguém voltar a sonhar. Deus quer fazer alguém voltar a acreditar. Deus quer fazer alguém voltar a ter fé. Eu não preciso mexer com a sua emoção, mas o Espírito de Deus vai te tocar aonde você está aí. A mão de Deus vai te tocar aonde você está aí. A tua fé vai ressurgir da cinza, porque você está apegado à palavra que Jesus liberou. Eu queria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, mas que nesse momento, por um minuto, você fizesse uma oração. E não é aquela oração de mímica, a oração que você faz só mexendo a boca sem pensar, mas por um minuto reflita nessa palavra, reflita no que Jesus está te dizendo. É noite de voltar a acreditar na palavra de Jesus, é noite de voltar a acreditar nas promessas de Jesus, é noite de voltar a confiar que o mesmo Jesus que me leva para o deserto é aquele que cuida de mim, que não deixa faltar nada. É o Jesus que sustenta a tua casa, é o Jesus que sustenta a tua família, é o mesmo que salva a sua casa, que não para em você a unção, mas alcança todos os seus familiares. É aquele que cura, que liberta, que transforma, que reescreve a sua história, que dá dignidade a quem perdeu a dignidade, que dá uma família a quem não tem família. Ore a Deus nesse momento, ore ao Senhor nesse momento. Grande Espírito de Deus, eu te apresento a tua igreja nessa noite, Senhor, que ouviu a tua palavra que é viva, que ouviu a tua palavra que é eficaz, que ouviu a tua palavra que sustenta, que renova as nossas forças. Como nós precisamos se apegar à palavra de Jesus, como nós precisamos se apegar, Senhor, aquilo que o Senhor falou para nós no particular. Às vezes tentamos convencer quem está ao nosso redor, mas a palavra foi liberada sobre ele, sobre ela. Por isso, tudo aquilo que o adversário tem tentado fazer sobre o seio da tua igreja, colocar dúvida, colocar seta sobre a mentalidade, fazer parar de crer, Senhor, em tudo que o Senhor tem feito sobre nós, eu peço em nome de Jesus que seja repreendido, que seja despedaçado todo mal, Senhor, e tudo aquilo que não provém de ti. Nos ajuda a confiar em ti, Senhor. Nos ajuda a confiar em ti, Senhor. Nos ajuda a crer, Senhor, na palavra de Jesus. Nos ajuda a crer na palavra de Jesus. Ressuscita sonhos. Ressuscita sonhos nessa noite, Senhor.
Ressuscita o sonho desse jovem, meu Pai. Levanta pregadores do Evangelho, Senhor. Pregadores mirins, pessoas que são dedicadas à palavra, à proclamação do Evangelho. Aviva a tua igreja, aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos podem glorificar a Jesus? Receba essa palavra. Jesus está se movendo nesse teu deserto aí. Amados, eu gostaria de saber, há alguém no nosso meio que está afastado do caminho do Senhor e hoje quer entregar a vida a Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão ou viesse aqui à frente, que eu quero orar pela sua vida. Há perdão de pecados para a sua vida nessa noite. Não tem pecado que você tenha cometido que Jesus não possa perdoar. Onde está a primeira pessoa que vai se entregar a Jesus nessa noite? Onde está você? Onde está você que vai entregar a vida a Jesus? Onde está você que quebrou a aliança e, ouvindo essa palavra, quer voltar para o seio de Jerusalém? Temos alguém para Jesus nessa noite? Não temos ninguém? Se houver, que Deus te dê uma próxima oportunidade. E a igreja amada do Senhor, saiam daqui com essa palavra. O Espírito de Deus ainda está vivo e está entre nós. Deus seja louvado. Em nome de Jesus.